A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Temos nos dedicado aqui para ajudar vocês com a escola bíblica. Estamos estudando essa revista Tricotomia Humana, o homem, corpo, alma e espírito. Hoje nós vamos na lição de número 9, vamos estudar a vontade, aquilo que move o ser humano. Essa lição será ministrada no dia 30 de novembro de 2025 nas igrejas que seguem o calendário. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Sua inscrição, seu like, seu compartilhamento são muito importantes para nos ajudar a fazer o canal crescer. Nós estamos numa campanha por 100 mil inscritos. Chegamos essa semana em 19.400 inscritos. Tem um caminho muito longo ainda pela frente e eu conto com vocês. Se você quiser nos ajudar, coloque o link da nossa aula no seu Instagram, no seu Facebook, lá no status do seu WhatsApp, que isso vai nos ajudar bastante. Quer assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos? Seja membro. Quer falar direto comigo e ainda assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos? Seja membro consultoria. Como membro consultoria, você vai poder pegar o meu número de telefone que está aqui na descrição e a gente vai poder conversar, você vai tirar as suas dúvidas falando direto comigo. Na introdução, nessa lição a gente vai estudar então a vontade humana, que é uma faculdade fundamental e essencial na nossa vida. Deus tem sua própria vontade. Essa vontade ela pode ser definida de várias formas. Vou começar deixando já um vídeo para você. 4 tipos de vontade de Deus, vou deixar aqui na descrição dessa aula de hoje, tá bom? Se você tiver curiosidade, você vai entender os tipos de vontade de Deus. Talvez até você não vá mais falar assim, isso aí é da vontade de Deus e tal, né? Porque você vai conhecer os tipos de vontade. Quando a gente explora o conflito entre carne e espírito, espírito aqui com letra maiúscula, então a nossa carne lutando contra o Espírito Santo, contra a vontade do Espírito Santo, então a gente entende que os pensamentos e os desejos, a gente entende que a vontade molda as nossas ações. Nossas ações são moldadas por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente deseja. E a gente sempre vai querer estender a mão para cumprir esse desejo. Igual Adão fez no Éden, né? Igual Eva fez no Éden. Temos 3 objetivos na aula de hoje: explicar, mostrar e ensinar. Vamos explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para a gente saber escolher e como agir. Vamos mostrar como os desejos podem até escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne guiado pelo Espírito Santo e assim mudar a sua vontade para estar submissa à vontade de Deus. E vamos ensinar vocês a identificar o processo da tentação e entender o desejo e como ele se desenvolve até chegar a ser um pecado. É doutrina de Tiago. Então, a nossa palavra-chave de hoje é vontade. Vou explicar já na etimologia, tanto do latim quanto do grego, o que é vontade. O texto áureo é Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse espírito está com letra maiúscula, como você pode conferir aí na sua Bíblia, então se refere ao Espírito Santo. Andar no Espírito Santo. O termo aqui a gente tem 2 termos para avaliar: pneumati peripati e epifimian sarkos. Pneumati peripati é andai em espírito, significa estar no Espírito Santo. Significa estar sempre em comunhão com ele. Significa andar na vontade dele, na doutrina dele. É isso que significa esse andar. Significa também um andar comum, um andar normal de uma pessoa caminhando pela rua, tá? Mas no sentido figurado, no sentido metafórico, né? Significa estar com, andar com, caminhar com. Significa literalmente andar ao redor, viver com e se conduzir pelas diretrizes de. Então, quando a gente anda em espírito, significa que a gente anda ao redor do espírito. E ele é ao nosso redor. Significa que a gente está próximo.
né? Em comunhão com Ele. Significa viver com o Espírito Santo, viver com Deus, viver com Jesus. E se conduzir guiado pelo Espírito Santo. É viver segundo as regras dele, a vontade dele e não a nossa. Por isso Jesus ensinou naquela oração extraordinária, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, para que Deus tenha o domínio completo. Quando Deus quer que nós façamos a sua vontade, ou que nós obedeçamos a sua palavra, não é egoísmo de Deus. Não é que Deus quer ficar sentado no seu trono e todo mundo humilhado aos pés dele. Não é isso. Quando Deus quer que nós façamos a sua vontade, que nós até anulemos a nossa vontade e deixemos que a dele se cumpra na nossa vida, não é egoísmo da parte de Deus. É amor de Deus. Porque no Éden a gente se desencaminhou da vontade de Deus. A vontade de Deus era que a gente continuasse em comunhão com ele, vivendo em família com ele. Por isso ele vinha todos os dias falar com Adão e Eva, conversar com eles. Relacionamento de pai e filho. Aí, quando Adão estende a mão, eu falo Adão porque ele foi o responsável, né? Se ele não tivesse estendido a mão, tivesse repreendido Eva, não teria acontecido pecado, não é? Eu penso assim. Se você pensar diferente, pode falar aqui nos comentários. Mas ele, como cabeça da casa, ele podia ter evitado essa desgraça. Mas não. Ela estendeu a mão, pegou, ofereceu para ele, comeu, ambos comeram e aí o pecado entrou. Aí, queridos, a vontade de Deus ficou em segundo plano e a nossa vontade entrou em primeiro plano. Isso, o que gerou esse pecado foi epifemia. Epifemia significa literalmente concupiscência, que é desejo, mas não é um desejo comum. Epifemia, no texto áureo aqui aparece epifemian, que significa concupiscência, e a raiz está em epifemia, que é desejo. Mas não é um desejo comum, é um desejo intenso, é um anseio, é uma coisa quase que incontrolável no ser humano. A concupiscência é mais do que uma vontade comum, é mais do que um desejo comum. É uma coisa que luta contra a nossa razão. Mais para frente aqui nos tópicos da aula, a gente vai ver a razão contra a vontade. E a luta que há entre essas duas faculdades em nós. Aqui nós estamos vendo uma luta da nossa vontade contra a vontade do Espírito Santo que está em nós. Quando a pessoa aceita Jesus, se torna um cristão, se torna crente, então, a vontade de Deus deve imperar na vida dele. É por isso que o texto áureo aqui diz, andai em espírito. E o espírito com letra maiúscula. Andar no espírito de Deus, na vontade de Deus, como eu já expliquei. Para não cumprir a vontade da carne, o desejo da carne, que não é uma coisa comum. Quando a Bíblia usa a expressão carne, ela está se referindo, sim, ao corpo, mas o sentido não é somente o sentido de corpo, carne, é o sentido de natureza humana. Carne na Bíblia significa natureza humana. Claro que tem vários contextos para carne, mas nesse contexto aqui, do texto áureo, não cumprireis a concupiscência da carne se andardes em espírito. Essa carne aqui se refere à natureza humana. No texto em grego é sarkos, que vem de sarkis, que é carne. Literalmente carne, mas significa natureza humana. A leitura bíblica em classe está em Gálatas 5, do 16 ao 21, também Tiago 1, 14 e 15 e capítulo 4, de 13 a 17. Leitura importante. A leitura bíblica já começa com o texto áureo, que é o que nós acabamos de explicar. Tópico de número 1, vontade, motivação e ação. Item 1 do tópico 1, o conceito de vontade. Aqui a gente vai explicar de forma profunda o que é a vontade, no conceito filosófico, com notas no latim e no grego. Volição é o termo técnico para vontade, tá bom? Volição e vontade é a capacidade humana de desejar, de querer, de almejar e de escolher como agir. E de escolher agir em certas situações. Tem um grifozinho de verde aqui, se você acompanha as nossas aulas, já está se acostumando. Quando grifa as letras de verde é porque tem uma nota para colocar. Está dito aqui, o comentarista diz, pode também ser entendida como motivação. Mas
é um pouco diferente. Já vou explicar em que termos que é diferente. O comentarista diz que vontade e motivação é a mesma coisa, mas apesar de serem termos parecidos, não são exatamente a mesma coisa. Vontade ou volição, que é o termo técnico para vontade, é a capacidade de tomar decisões e de agir com base nessas decisões que nós tomamos. É o ato de querer, de escolher algo, que envolve planejamento, persistência e autorregulação desse plano, desse projeto que nós queremos realizar. Essas três coisas dão suporte para a gente alcançar os nossos objetivos, mesmo diante de obstáculos. É por isso que você é capaz de ser resiliente, de recomeçar várias vezes, de ser derrotado, mas continuar e continuar até vencer. Né? Então isso aí é a força da vontade. A gente vai falar hoje aqui, em algum dos tópicos aqui, sobre a fraqueza da vontade, que é exatamente o contrário da força de vontade. A força de vontade é guiada por essas três características: planejamento, persistência e autorregulação. Então a volição é a capacidade de tomar a decisão. A motivação é o impulso para isso. A motivação é o impulso, é o desejo que nos leva a agir. Ela é aquele porquê, aquele motivo. Por que eu vou fazer? Essa é a motivação. Então, motivação e vontade não é a mesma coisa. Você tem vontade de fazer alguma coisa? Tá, mas por que eu vou fazer? Então, a vontade em si não é a motivação. A motivação é esse porquê aí. Por exemplo, Adão e Eva, depois da ordem de Deus, que Deus colocou o jardim diante deles, eles morando no jardim, e colocou uma tentação lá. Né? Não que Deus colocou uma tentação, mas colocou uma árvore lá que serviu para eles como uma tentação. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Você acha que eles não tinham vontade de estender a mão e comer daquela árvore? Com certeza tinha, mas tinha uma ordem ali. Não coma, porque no dia que você comer, você morre. Aí chegou alguém, Satanás, a serpente, dando para eles a motivação. A vontade já existia, o que faltava era a motivação. Qual foi a motivação? A motivação foi: sereis como Deus, se vocês comerem. E é por isso que ele não quer que vocês comam. Tá vendo? Vontade e motivação, duas coisas diferentes. A motivação, então, é aquele motor inicial. A motivação é aquele que dá o impulso, é o porquê, é o motivo. Já a vontade, a volição, é a força que mantém essa ação. Resumindo, motivação é o desejo e volição é a decisão e o esforço para transformar esse desejo em ação. Conceito e etimologia. Vontade vem do latim voluntas, que significa desejo, intenção e escolha. Na raiz grega é bule. Bule significa deliberação ou decisão racional. A vontade, então, é uma decisão racional do ser humano. A vontade se manifesta em nós quando nós vemos alguma coisa que para nós é atraente, quando nós vemos alguma coisa que vai nos satisfazer de alguma maneira, então surge a vontade. Aí, para que essa vontade se cumpra, para você agir sobre essa vontade, você precisa de uma motivação, né? Aí as motivações são várias. Lá no Éden, a motivação foi ser como Deus. Na psicologia, vontade é a capacidade de tomar decisões conscientes e de agir de acordo com elas. Envolve três coisas: processos cognitivos, emocionais e de autodeterminação. Um processo cognitivo em relação à vontade é o planejamento, a avaliação de consequências e a definição de metas. A gente não vai só ter vontade e ir para cima para fazer uma coisa sem planejar. O próprio Jesus falou assim: quem é aquele que, quando começa a construir, antes de começar a construir uma casa, não se assenta para fazer contas, para ver se vai conseguir terminar, né? Então não é só vontade, tem que ter também planejamento, que envolve processo cognitivo. Tem também um aspecto emocional, que é o desejo, a persistência, e com isso tem que ter autocontrole. E a autodeterminação, que é a habilidade de agir por conta própria, sem depender de pressões externas. A vontade em nós é uma coisa livre. Livre vontade, exatamente igual a livre arbítrio. Deus nos fez assim. A única diferença entre nós e Deus em relação à vontade é que a de Deus é soberana. A nossa é submetida.
A diferença entre uma vontade submetida e uma vontade soberana é que o soberano faz aquilo que quer fazer sem pedir permissão para ninguém. Já o de vontade submetida precisa pedir permissão. Nós somos o ego do grego, que significa eu. E nós vivemos de acordo com as regras do superego, que é a sociedade. O superego é aquela força da sociedade que determina, que cria leis, que cria regras, que cria todos os dispositivos para reger a vontade humana. É por isso que eu amo as leis. Se não houvessem leis, nós estaríamos na selvageria, na barbárie. Mas como existem leis, existem regras, existe o superego, que é a sociedade que nos controla pelas leis, e acima dela está Deus, que nos controla pela sua vontade. Deus controla entre aspas, né? Ele quer controlar, mas ele deixa a nossa vontade livre, porque ele nos deu livre-arbítrio. A sociedade não dá livre-arbítrio. A sociedade coloca regras, e se você não cumprir, você é punido. Então, a vontade é livre, mas ela é livre até certo ponto. E aí a gente entra no item 2, do pensamento à ação. A vontade é livre, mas ela tem certas regras, porque senão, imagina se a gente pudesse cumprir os desejos do nosso pensamento, se a gente pudesse imaginar coisas e fazer ilimitadamente. Mas não é assim que funciona, né? O pensamento, ele é a base para uma ação, mas nós, vivendo em sociedade, essas ações têm limites. Nosso pensamento gera uma vontade que vai gerar uma ação. E essas ações são vigiadas. No cristão, ela é vigiada tanto pela sociedade quanto por Deus. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem nenhuma relação com um sentimento ou com um desejo. De repente você pode pensar numa coisa sem desejar essa coisa. Mas também um pensamento pode ser base para um desejo, para a formação de uma vontade e posteriormente de uma ação. Por exemplo, você fez uma viagem, é o exemplo que tem aqui no item 2. Você fez uma viagem, aí você pode se lembrar dessa viagem sem vontade de repeti-la, ou pode se lembrar dela com tanta vontade que vai até comprar passagem de novo e repetir a viagem. Então, o pensamento é a base da vontade e a base da ação é a vontade. Pensamento, vontade, ação. Eva, na sua conversa com o diabo, ela pensou sobre a proposta dele. Ela estava ali no jardim, eu não sei há quanto tempo, mas já há um tempo, ela, seu esposo, Deus vinha conversar com eles na viração do dia e tal, e de repente entra mais um personagem, o quarto personagem na história da humanidade, que é a serpente, que é o diabo. E diz para ela, pergunta para ela, por que você não come daquela árvore que está no meio do jardim? Ela diz, a gente não come porque Deus falou para a gente não comer. E o diabo diz, mas você sabe por que ele falou para vocês não comerem? É porque ele não quer que vocês sejam como ele. Porque no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão abrir e vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que a serpente fez com Eva foi dar para ela motivação. Motivação é o combustível da vontade. Então, como eu disse lá no início, motivação e vontade são duas coisas diferentes. A vontade é uma coisa firme que nos leva à ação, mas para que essa vontade se torne em ação, a gente precisa de motivação. A motivação é o combustível. O de Eva foi, sereis como Deus, que está em Gênesis 3 e 5. A motivação que move o indivíduo pode ser de dois tipos, pode ser intrínseca ou extrínseca. Intrínseca é a vontade própria, aquela que nasce de dentro do indivíduo, sem necessidade de uma coisa externa. E a extrínseca é aquela que nasce por uma motivação externa. A motivação de Eva foi, então, extrínseca, veio de fora, veio da dica da serpente. A serpente falou, olha, vocês não estão enxergando direito o que é aquela árvore ali é tremenda. Eu já comi dessa árvore, eu já conheço o efeito dela. Eu já comi dela é figurado, tá bom? Que ele já tinha feito a sua própria vontade, então já tinha desobedecido a Deus. Agora queria que o casal desobedecesse a Deus, comendo da árvore que Deus disse para não comer. Então a motivação de Eva veio de fora, é extrínseca, e tem a intrínseca. Motivações intrínsecas nos responsabilizam completamente. Você pensou,
Você foi motivado e você agiu por sua própria conta. Não teve um segundo culpado. Você é o culpado. No caso de Adão e Eva, teve um indutor, teve um motor externo, teve alguém que levou eles a praticarem aquele ato de desobediência. Mesmo assim, ainda foram julgados, né? E tiveram a sua condenação, porque agiram. A vontade é livre, mas a consequência, ela vem. Deus nos deu livre-arbítrio, mas não existe livre-arbítrio sem consequência. E aí a gente entra no item de número 3, que é a fraqueza da vontade. Adão pecou, mas não pecou enganado. Ele não foi obrigado a pecar. O entendimento dele não foi bloqueado. Ele não teve a mente apagada, né? Ele não esqueceu das consequências. Ele agiu porque ele quis agir. Em vez de permanecer firme no propósito de obedecer a Deus, ele decidiu pecar, dando ouvidos à vontade de Eva. Então veja que os pecados são sempre por indução no Jardim do Éden, né? A serpente vem, fala com Eva, convence ela, é indução, é vontade extrínseca. A vontade não era propriamente de Eva, era da serpente, que queria que eles comessem. Ela dialogou, deu ouvido, foi tentada, veio para o seu marido, ela queria permissão, ela queria apoio, ele a ouviu, também vontade extrínseca, e praticou, né? Então, consumou o pecado. Isso é fraqueza de vontade. A vontade precisa ser firme, decisiva, porque vontade é um ato racional. Na aula anterior a gente falou sobre emoção, agora a gente está falando sobre vontade. Vontade é uma coisa racional, emoção é uma coisa irracional. Emoção é uma coisa que se manifesta com tanta força que é capaz de suplantar o racional. A maioria dos filósofos, dos ícones da filosofia, entendiam que um ser racional não podia agir contra a sua racionalidade, mas o ser emocional age contra a sua racionalidade. É uma coisa incrível. Ele sabe que é errado, sabe que não devia fazer, ele conhece as consequências, mas ele age irracionalmente para satisfazer a sua emoção, a sua vontade. Aí, o comentário aqui do item 3, a fraqueza de vontade, diz que aquele que busca o prazer pelo simples prazer de ter prazer é um hedonista. O hedonista é aquele que busca o prazer dessa vida. Vícios, compulsões, desejos irrefreados têm causado muita destruição na humanidade, em famílias, na sociedade, igreja, no trabalho, em todo lugar. Quem não controla as emoções é controlado por elas. Então, é muito, muito complicado isso aí. Não controlar emoções é fraqueza de vontade. Fraqueza de vontade na filosofia é o fenômeno de agir contra o juízo racional, contra o raciocínio. Você sabe que não deve fazer, mas você faz assim mesmo. Foi o que Adão e Eva fizeram no jardim. O conceito de fraqueza de vontade no grego é acrasia. Acrasia é o termo para vontade fraca. É a condição em que uma pessoa age mesmo contra a sua racionalidade. Sabe que não devia fazer e faz. Às vezes sabe que devia fazer e não faz. Então isso aí é acrasia. Literalmente significa falta de controle, falta de comando, ausência de domínio em si mesma. Se a gente dividir a palavra em duas partes, a gente vai ter a, que significa não, e kratos, que significa poder, significa domínio. Então é falta de domínio, é falta de controle próprio. Acrasia, composto por duas palavras, akratos. Kratos é poder, akratos, acrasia, falta de controle. Se você viver em espírito, que é a reivindicação do texto áureo, andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne, você sempre será vencedor. Porque andar em espírito, esse espírito é com letra maiúscula, então é andar no espírito de Deus, é andar com o espírito de Deus, é andar na doutrina, na regra, na vontade do espírito de Deus, sempre será vitorioso, porque a sua vontade sempre estará em segundo plano e a de Deus em primeiro lugar. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aí a gente entra no item de número 2, desejos, da escravidão à redenção. O item 1 é a experiência do deserto. O povo de Israel se tornou escravo dos seus próprios desejos durante a peregrinação do deserto. Eles se deixaram levar pela cobiça e
tentaram a Deus. Olha, eu até que relevo um pouco a situação do deserto. Porque, irmão, imagina 40 anos num deserto, onde não se planta, não se colhe. Tudo bem que Deus foi Deus com aquele povo. Deus foi Yahvé Irê, o Deus da providência com aquele povo. Deus abraçou aquele povo, andou com aquele povo. Vou deixar um vídeo aqui para você no card. E vou deixar uma aula também para membros, onde eu discorro sobre Deus como vizinha do povo, na etimologia do hebraico. Uma aula interessante. Então Deus foi vizinho daquele povo, andou com aquele povo. Mas, queridos, são 40 anos no deserto. Tudo bem que o suporte de Deus não permitiu que as roupas se estragassem, que os sapatos se estragassem, e deu pão e supriu aquele povo de água no deserto por 40 anos. Mas o povo cansou. O povo se enfadou daquela vida. Apesar das grandes maravilhas que Deus operou, eles ainda foram ingratos. Porque a repetição por muito tempo causa enfado na gente, né? Então aquele povo parou, olhou para trás. Ali eles estavam sim sendo supridos de pão do céu, que era o maná. Inclusive o nome do canal, O Maná de Hoje, faz referência a isso. Aquele maná que vinha todo dia. Então hoje tinha maná. Aí amanhã é hoje, né? Quando for amanhã é hoje. Então o maná de hoje. Então sempre o maná de hoje. Todo dia tinha alimento. Essa é a proposta do canal aqui, né? Alimentar o povo de Deus sempre com uma comida nova e boa, que realmente dá suporte. Apesar do maná, apesar da água, eles pensaram na comida, de certa forma variada, que eles tinham no Egito. E aí eles desejaram aquilo. E no seu coração, eles voltaram para o Egito. Então olha que não foi uma ação literal, porque eles nem podiam. Como é que aquela multidão de milhares de pessoas ia voltar para o Egito? Mas no coração voltaram, porque desejaram as coisas do Egito. É que o tempo, queridos, o tempo é o senhor do destino. O tempo é uma bênção extraordinária e pode ser uma maldição também. Mas o tempo é uma bênção no sentido de que ele nos faz esquecer de dores, de lamentos, de decepções, até de traumas muitas vezes, né? Nesse sentido, o tempo é uma bênção. E o tempo fez com que Israel esquecesse, parasse, deixasse de sentir, esquecesse o sentimento de ser escravo no Egito. E desejaram voltar só pela comida. Mas eles tinham um pão com gosto de bolo de mel, dado por Deus ali. Isso é a alma humana. A alma humana, ela tem esses desejos humanos, muitas vezes inexplicáveis. A alma é a sede das emoções, que muitas vezes age contra a razão. A razão nessa caminhada do deserto, a razão aqui na experiência do deserto, item 1, seria: Deus está conosco, está nos guiando, estamos vendo aqui. De dia, uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Deus está conosco, é nosso vizinho. Vamos andar com ele então, como diz o texto áureo. Mas não, voltaram no seu coração para o Egito. Isso aqui, o comentarista da lição aqui diz na parte final aqui do item 1, que é um culto ao desejo, que custou para eles a vida. Esse culto, esse desejo de estar no Egito, de ter de novo as coisas do Egito, que estavam enfadados do maná e da providência de Deus, custou a vida daquela geração. A geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Somente a nova geração entrou. Aí a gente entra no item 2. Os desejos na era cristã. O desejo do homem é sempre o desejo do homem. O homem é sempre o homem. Em todas as épocas, em todas as nacionalidades, em todos os níveis intelectuais, em todas as formações, toda cor, não adianta. O homem é o homem, a natureza humana é a natureza humana. Os mesmos desejos que tiveram na antiguidade têm ainda hoje. O povo de Israel, que era o povo de Deus, tinha seus desejos, pecava pelos desejos, pecava pela vontade, não se submetia à vontade de Deus. A igreja na era cristã é a mesma coisa, está sempre envolvida com seus próprios desejos, suas próprias vontades, e não deixa que a vontade de Deus sobrepuja sua vontade para lhe dar salvação. É uma luta da carne contra o espírito.
Carne aqui é o contexto de natureza humana. A natureza humana sempre lutando contra o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador, é o Paráclito, é aquele que vem para nos convencer da vontade de Deus. Mas ele luta conosco e nós lutamos com ele. Isso é irracional? Não é muito, porque nós somos feitos nesse plano. Nós somos terrenos. Nós somos da natureza terrena. Nós somos carne. É da nossa natureza agir assim. Mas o que nós temos que fazer, hoje o tema da aula é vontade. O que nós temos que fazer é submeter a nossa vontade à vontade de Deus, para que a vontade em nós seja extrínseca e não intrínseca. Vontade intrínseca é a nossa mesma, agindo em nós, operando em nós e trazendo resultados, que a gente já conhece, né? Sempre funestos. Mas quando é extrínseca, a de Deus em nós, então só lucro, só bons resultados. Então vamos deixar que a vontade de Deus se cumpra em nós. A única diferença então dos desejos na era cristã, dos desejos na experiência de Israel no deserto, é que agora na era cristã você pode deixar que a vontade extrínseca haja em você. Extrínseca é aquela que vem de fora. Então a vontade de Cristo. Se você recebe Jesus como Salvador, se submete a Ele e Ele opera através do Espírito Santo a vontade dele em nós. Assim, a gente não cumpre a vontade da carne, a concupiscência da carne, que é o texto áureo, né? Então, item de número 2, os desejos na era cristã precisam ser submetidos à vontade do Espírito Santo. Precisa estar de acordo com o Espírito Santo. Você precisa andar em espírito. Andar em espírito é caminhar com, andar ao redor de, ser guiado por, se sujeitar a. Quando a gente rejeita a obra da carne e se submete à vontade do Espírito e anda em espírito, anda na doutrina do Espírito Santo, guiado por ele, com ele, aí o item 3 fica fácil de entender. A decisão do homem redimido. A decisão do homem redimido, a vontade do homem redimido deve ser sempre extrínseca, deve ser sempre a vontade de Deus nele. A partir do momento que ele recebe Jesus como Salvador, então ele morreu para o mundo. A vontade dele está agora em segundo plano. O homem redimido deve sempre tender para as coisas do Espírito. Andai em Espírito, e assim não cumprireis a vontade da carne. O apóstolo Paulo andou tanto no Espírito, no Espírito Santo, que ele disse assim, já estou morto com Cristo. E a vida que eu vivo agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então olha que é completamente vontade extrínseca, aquela que vem de fora. É a vontade de Cristo nele, a dele é subjetiva, a dele está em segundo plano. Se a gente viver assim, a gente vence. Não é anulação da vontade, é submissão da vontade. É bem diferente, irmão. Não pense em anulação da sua vontade, senão você vai desistir de ser cristão. Não é isso que a Bíblia está falando para você, não é isso que Deus quer de você, senão Deus faria robozinhos. Ele faria uma linha de montagem com robozinhos, para ele dominar, controlar do jeito que ele quisesse, feito fantoche. Mas ele não fez assim, ele fez seres livres, de livre vontade, de livre arbítrio, e quer que essas pessoas sejam inteligentes o suficiente para se submeter de livre e espontânea vontade, pelo seu livre arbítrio, livre vontade, se submeter a ele. Porque Deus não é sádico, Deus não tem prazer em que pessoas se submetam a ele pela força. Porque a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Se ele quisesse submeter a humanidade inteira, ele submeteria. Ele teria feito assim, mas ele não quer assim. Ele quer parceria, ele quer filiação, ele quer pessoas que o amem e que andem com ele. E não é amor submetido, é amor voluntário ainda que ele quer. Então, o texto áureo diz para a gente andar no Espírito. No literal se submeta ao Espírito, mas esse submeter não é por forçação, ele é por espontaneidade. Eu disse que o superego, a sociedade, nos obriga. Deus não nos obriga. Então, olha que diferença. Deus é supremo, autor e criador de todas as coisas, pode todas as coisas e não nos obriga, não nos submete. Quer que nos submetamos por livre e espontânea vontade. Então, olha, a sociedade exerce sobre nós mais domínio do que o próprio Deus, porque Deus nos dá essa liberdade. O redimido, então, deve se inclinar para as coisas do Espírito e não se conformar com os desejos do velho homem.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O termo conformar aqui vem de tomar a forma. Não fala de se conformar no sentido de aceitar, mas conformar no sentido de tomar a forma. O cristão, o redimido, a decisão do homem redimido é de não ser mundano, de não ser como o mundo, de não enquadrar suas vontades com as vontades do mundo, mas submeter sua vontade à vontade de Deus, para que a vontade extrínseca de Deus, aquela que vem de fora, possa habitar nele, controlá-lo, não por força nem por violência, mas por parceria, por voluntariedade. Por que você não deve se conformar com o mundo, segundo Romanos? É por causa do finalzinho aqui do item de número 3. Ó. Mesmo convertidos, os desejos do pecado não deixam de existir em nós. Mas Cristo, com seu Espírito Santo, está em nós, lutando contra o mundo. Então é um combate do Espírito contra a carne. Nosso Espírito com o Espírito de Deus lutando contra a carne. A carne é a natureza humana. Aqui na revista do professor tem um auxílio teológico falando sobre o homem como imagem de Deus. Eu vou deixar uma aula para vocês, onde está a imagem de Deus no homem. E assim, se você assistir essa aula, lá no blog tem um link no blog, clicou no link, já vai abrir a aula para você. E vou deixar aqui na descrição para quem estiver assistindo o vídeo direto no YouTube. Clicou, você vai ter a minha opinião sobre a imagem de Deus, sobre esse conceito, a imagem de Deus nos seres humanos, como eu entendo e como eu explico isso. Vai valer muito a pena porque vai ter grego, vai ter hebraico, para elucidar essa questão da imagem de Deus no homem. Para terminar a aula, item de número 3, o ensino sobre os desejos em Tiago. Vamos ver a doutrina de Tiago sobre a vontade, a motivação e a ação que gera o pecado. Tiago 1, versículos 14 e 15, vão tratar dos desejos carnais e das suas consequências. Toda vez que você cede a uma vontade, gera uma consequência. Toda ação tem uma reação, toda ação tem uma consequência. Tiago diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Perceba que da tentação ao pecado tem um caminho, né? Se você interromper esse caminho, se você abortar isso, é um dos itens aqui até o final da aula, se você abortar, o pecado é anulado. A gente sempre pensa em relação a Adão e Eva que o diabo fez a proposta para a parte mais fraca, que era a mulher. Aí ela não comeu, ela veio e conversou com o seu marido. É o caminho do pecado. Teve a proposta, que é o sendo tentado, e cada um é tentado quando é atraído. Eva foi atraída, mas ela estava ainda no processo de tentação, ainda não tinha consumado. Ela vem, fala com seu marido, os dois entram em estado de concupiscência, que é desejo exagerado por conhecer o que é aquilo, por sentir o que é aquilo, e aí, se disser sim para o pecado vai gerar a morte. Se disser não, ele é anulado. No Éden, disseram sim, aí o pecado gerou a morte. Aqui na doutrina de Tiago, ele mostra a vontade intrínseca, aquela que é do próprio ser. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Concupiscência aqui é a tradução do grego epifimia. Epifimia é o mau desejo, é o desejo exagerado, é aquele desejo que escancara a porta para que a tentação tenha lugar e execute o seu desígnio. Olha que interessante a definição etimológica de epifimia. Epifimia, que se traduz por concupiscência, que significa desejo intenso, anseio, aquele desejo quase incontrolável. Na origem é um termo composto por epi, que significa sobre, e por phimos, que significa paixão, significa ímpeto. Então, significa desejo que se sobrepõe à razão. Epifimia, o epi é sobre, e fimia é o ímpeto da paixão. É um desejo que
controla a nossa razão. Vai além da nossa razão. Se você der uma pesquisadinha, Sócrates, Platão, Aristóteles, se você pesquisar os filósofos, os ícones da filosofia, vocês vão ver que eles entendiam que o ser racional não podia agir, não podia colocar a emoção acima da razão. Mas na concupiscência isso aí acontece. A concupiscência é a regente da emoção no ser. A concupiscência é a motivação. A concupiscência ela faz brilhar os motivos para o pecado. E aí a pessoa estende a mão e peca. Nós temos alguns termos aqui que são os componentes básicos da vontade no ser humano. São notas muito importantes, vou deixar no blog para vocês. Quando forem no blog, clique no botãozinho seguir para nos dar uma força lá, tá bom? Nós temos os termos mente, pensamento, vontade, intenção e decisão. No grego é nous, dianoia, telema, bolima e bulisis. Esses 4 termos, vou deixar a definição de cada um deles para vocês. Todos têm relação com a vontade e com a concupiscência. Nous, que é a mente, é o intelecto. É nela que nasce toda a vontade. É nela que a motivação se aninha, que a motivação se assenta para então fazer com que a vontade se torne em ação. É a mente. Mente não é cérebro, viu? Cérebro é o hardware do software, que é a mente. A mente é o programa que roda todos os pensamentos. O cérebro é o computador, o processador que roda isso. A mente é a faculdade de entender, de discernir, de perscrutar todas as coisas. E nous, do grego, que se traduz por mente, ela fala da mente espiritual, em contraste com a natureza carnal no ser humano. Aparece em Romanos 12, 2. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, nous, que é aquilo que eu falei. E não se conforme com o mundo, ou seja, não tome a forma do mundo, é tomar forma mesmo. É morfo do grego, tomar a forma. Não ser mundano, mas permanecer em Deus. Não ir para a vontade do mundo, mas permanecer na vontade extrínseca de Deus, que é aquela que domina em nós porque nós deixamos. Aí, o segundo termo é dianoia, que é pensamento ou entendimento. Fala do pensamento profundo, da reflexão, da capacidade de raciocinar, de compreender. Aparece em Mateus 22, 27, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu dianoia, que é entendimento. Aparece também em Efésios 4, 18, entenebrecidos no entendimento, que é dianoia. Então, mente e entendimento precisam ser guardados, preservados em Deus, preservados, guardados pelo Espírito Santo, para que a gente não cumpra a concupiscência da carne. A vontade nasce na mente. A mente, no grego, é nous, e dianoia é o entendimento da mente. Então, eles são os processadores da vontade. Vontade no grego é telema. Telema significa vontade, significa desejo. É a expressão do desejo, do propósito, especialmente usada para a vontade de Deus. Em Mateus 6 e 10, a gente vê o texto dizendo assim, ó, seja feita a tua vontade, que é telema, assim na terra como no céu. Citei várias vezes já. Em Efésios 1 e 5 diz, segundo o beneplácito da sua vontade, telema. Então, telema representa mais, é vontade, é traduzido literalmente por vontade. Mas no contexto bíblico tem relação mais direta com a vontade de Deus, que é a vontade extrínseca em nós, a de Deus em nós. 2 vontades extrínsecas agem em nós, ou a do diabo ou a de Deus. A gente precisa se proteger em relação à do diabo e se abrir para a vontade de Deus, para que Mateus 6 e 10 se cumpra. A vontade de Deus se cumpra, não só na terra, não só no reino de Deus, mas em nós, pessoalmente. Não precisa tomar o lugar da nossa vontade extrínseca, intrínseca, aliás, mas precisa agir com a nossa vontade intrínseca. Intrínseca é a nossa própria, extrínseca a de Deus em nós. E aí tem os outros 2 tipos de vontade que aparecem no grego, que é bulima e bulisis. Bulima é a intenção, é o plano, e bulisis é a decisão de agir. Tudo isso a gente vê na performance de Adão lá no Éden, né? Desejou, porque a mulher que já tinha sido
tinha se submetido à vontade extrínseca da serpente, agora está dando para Adão uma vontade extrínseca que era dela, não era dele. Aí ele aceita e então ele planeja ir e comer. E Búlices vai falar da decisão dele, que foi a decisão de comer. E a partir daí a humanidade caiu em desgraça. A Búlices aparece em Hebreus 6,17, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade da sua Búlices, vontade. E aí segue o texto. E aparece Búlima em Romanos 9,19, pois quem resistirá à sua vontade? Né? Vontade que aparece como plano, Búlima. A distinção entre cada um desses 5 termos é sutil, mas existe. Nous é a parte contemplativa, é a mente. Dianoia é a parte racional, é o entendimento. Telema é o emocional, é a vontade. E Búlima é o deliberativo, é o plano para colocar em ação alguma coisa. E Búlices é o volitivo, é a ação em si. Vou fazer. Então perceba que cada termo, que cada uma dessas características que agem em nós tem relação com o nosso entendimento, com a nossa mente, com a nossa vontade. E vai gerar ações, porque toda vontade gera ação. Então perceba que esse estudo rápido que a gente acabou de fazer aqui, essas etimologias que a gente acabou de ver aqui, mostra a mente como a sede, a dianoia como o entendimento da mente, telema como a vontade e Búlima e Búlices como as ações e decisões para gerar alguma coisa, seja pecado ou seja alguma coisa que agrade a Deus. E para encerrar a aula, o item 2 do tópico 3, abortando o processo. A gente viu que nous, dianoia, telema, Búlima e Búlices são as bases da vontade, do desejo, da ação e da decisão de agir. Mas a gente pode abortar o processo. Na lição passada, a gente estudou a importância de interromper maus pensamentos. Na lição de hoje, a gente está vendo que é preciso abortar esses maus desejos para que eles não se tornem concupiscência. Desejo e concupiscência têm um certo grau de diferença. Porque você pode desejar uma coisa e se conformar até em não conseguir essa coisa. Mas a concupiscência não, ela é um desejo, é um anseio tão grande que ela vai lutar para romper a barreira da consciência. Se for um pecado, ela vai lutar até anular a consciência e cometer esse pecado. É o caso de Adão e Eva. Sabia que era errado, mas fizeram. A gente tem 5 passos, então, até o pecado. Nous, dianoia, telema, Búlima, Búlices. Contemplação, raciocínio, emoção, deliberação e ação. A gente pode abortar. Encerrando a aula de hoje, espero ter contribuído com todas essas notas, espero ter ajudado você. Para encerrar, a verdade prática. Guiada por Deus, a vontade é uma bênção e é vital para a experiência humana. Aplicação pessoal. Vamos escolher agradar a Deus e satisfazer a Ele e não a nós mesmos. Resumindo nos termos técnicos que eu usei aqui, não estão na lição, mas eu coloquei aqui para deixar a nossa aula com uma força técnica boa. Vamos deixar que a vontade intrínseca seja submetida à vontade extrínseca. A intrínseca é a nossa, a extrínseca é a de Deus. E a conclusão, apesar da nossa tendência ao pecado, a gente não deve denegrir o desejo em si, a vontade em si, e não devemos reduzir desejo e vontade simplesmente para o mal, como se vontade e desejo, como se toda vontade e desejo fosse para o mal. A gente tem muito não e muita repressão ao pecado na Bíblia, porque a Bíblia é o livro que tenta nos encaminhar para Deus. Por isso tem muito não, por isso tem muita regra, né? Por isso tem muita demonstração da vontade de Deus. Mas nem toda vontade, nem todo desejo é mal. Tem desejo bom, tem vontade boa. Então, a vontade em nós, ela tem esses 2 âmbitos, o bom e o mal. Vamos abortar os projetos do mal, vamos eliminar ou diminuir
as vontades más e vamos deixar que a vontade boa, a boa vontade, principalmente de Deus, se manifeste em nós. É isso por hoje então, meus queridos, espero ter ajudado vocês. Se você gostou da aula, se gostou de alguma parte da aula, deixe um like, seu like ajuda bastante. Compartilhe nossas aulas para nos ajudar a fazer o canal crescer. Coloque no Facebook, no Instagram, no status do WhatsApp. Nos ajude com as suas mídias sociais, tá bom? Se inscreva se ainda não se inscreveu. Se quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, seja membro. Só clicar no botãozinho Seja Membro aqui, vai abrir para você o painelzinho mostrando os 3 níveis de membresia que a gente tem. Se quiser falar direto comigo, seja membro consultoria. Você vai ter meu número de telefone que você vai poder pegar aqui na descrição desse vídeo e me manda uma mensagem e a gente já começa a conversar. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.